Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física, mais uma aula da semana para a nossa disciplina, tá bom? Bom, galerinha, muito boa tarde. Boa tarde, Glória Maria, Gabriel André, toda a galerinha que está ao vivo aqui com a gente. Galerinha de Pajeú está aqui também conosco, né? Já estão logados. Pajeú está presente novamente nas nossas aulas de física. Bom, galerinha, prazer estar aqui com todos vocês. Temos aí 2 encontros na aula de hoje, né? Já que hoje é o horário de quinta-feira, nossa disciplina para a tarde tem 2 horários, 2 times para que a gente possa trabalhar teoria e exercícios, né? Teoria e questões, envolvendo mais uma vez o tema de campo magnético. Porém, hoje nós estaremos trabalhando com um tema diferente, tá? O nosso tema de hoje é o tema de campo magnético em um solenoide. Olha só. Então eu vou iniciar aqui o estudo de mais uma outra fonte de campo magnético, a nossa última fonte de campo magnético, tá? Então a gente já estudou o fio condutor retilíneo, já estudamos a espira circular e agora nós daremos continuidade a esse tema de campo magnético produzido por corrente elétrica, estudando então a nossa última fonte de campo magnético. Professor, quem é essa última fonte de campo magnético? É o solenoide, também chamada de bobina, certo? Bobina longa, também conhecida como bobina longa, certo? E aí, nós estaremos, então, enfim, trabalhando com esse tema, finalizando o tema de campo magnético produzido por corrente elétrica. E na aula de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com o solenoide. Data de hoje, dia 8 de setembro, mês de setembro aí iniciando. Estamos aí no 8º dia deste mês. Disciplina Física é a nossa disciplina. E eu sou o professor Caio Breno, que estarei aqui com vocês em mais uma aula do canal Educação. Certo, jovens? Vamos, então, observar o nosso roteiro de aula de hoje. Olha só, nós temos fontes de campo magnético e solenoide como o tema da nossa aula. Além disso, nós temos os seguintes objetivos. Olha só os nossos objetivos. Utilizar da regra da mão direita, número 1, para determinar o sentido do vetor indução magnética. Esse vetor indução magnética, né, Érica? Muito boa tarde. É o vetor característico que representa o campo magnético. O campo magnético é representado por ele, tá? Ele é uma grandeza que tenta aí representar o campo magnético. Além disso, jovens, ele é gerado por uma corrente elétrica, certo? Então, a gente vai analisar o sentido desse campo magnético que passa por uma fonte de campo magnético, por um material condutor de eletricidade e, por isso, gera essas características. Para caracterizar o vetor indução magnética no centro, nós estaremos também estudando esse tópico, tá? Caracterizar o vetor indução magnética no centro de um solenoide. Então, a gente vai identificar como é que está representado esse campo magnético. Como assim, professor? Eu vou observar o seu sentido, eu vou observar a sua direção, eu vou observar também a sua intensidade, tá? E a partir daí nós vamos caracterizar por completo esse campo magnético.
Show de bola, galerinha. Até aqui, tranquilidade. Quero saber aí de vocês se está tudo ok, se está tudo tranquilo. Ok? Show de bola? Vamos então iniciar nossa aula. Tudo ótimo com vocês, né? Gabriel aí já falou que tá tudo ótimo. O pessoal já almoçou, né? Tá de barriga cheia pra gente começar a nossa aula da tarde. A Érica disse também que tá tudo ok. Quero saber aí da galerinha de Pajeú também, como é que estão. Já estão aqui logados na nossa aula, né? Bom, galerinha, então vamos iniciar o nosso tema de hoje, campo magnético em um solenoide. Solenoide ou bobina longa, tá? Também pode ser chamado assim. É um instrumento, um dispositivo que ele é composto por várias espiras, tá? Então, o solenoide, ele é caracterizado por ser um conjunto de espiras. Você pode chamá-lo assim, tá? Conjunto de espiras que não estão, olha só, que não estão justapostas. Como assim, professor? Dizer que essas espiras não estão justapostas é dizer que esses fios não estão enroladinhos bem pertinho do outro, não. Eles estão enrolados, sim, mas separados, como na imagem que eu coloquei aí para você, tá? Eles possuem uma separação parecido, então, com um espiral, tá bom? Então, ele, por conta dessa espira, ela não está justaposta, por conta desse conjunto de espiras, não está justaposto, você tem uma separaçãozinha de anel para anel e vai produzir uma separação formando uma espiral de caderno, semelhante a uma espiral de caderno. Certo? Galerinha do Cipriano Vieira de Sá, da Unidade Escolar Cipriano Vieira de Sá, já conectados aqui com a gente. Vamos também falar com a galerinha de Pavo Sul, que entrou agora há pouco, tá? Galerinha que está ao vivo com a gente, continuando aqui, já que a gente descobriu que o solenoide é um dispositivo em que você tem um conjunto de espiras enroladas, né, conectadas, e elas não estão justapostas, eu vou estudar agora o campo magnético produzido onde, professor? Produzido no centro desse solenoide, tá? O campo magnético produzido no centro desse solenoide, tá bom? Como é que é esse campo magnético, professor? Esse campo magnético, ele, olha só, ele é praticamente uniforme. Praticamente uniforme. Certo? Vamos lá. Esse campo magnético, ele possui praticamente igual a todo momento a sua intensidade, a sua direção e o seu sentido. Então, por isso que ele é considerado praticamente, olha só, praticamente uniforme. Deixa eu explicar esse justaposta. Justaposta, como eu falei, elas não estão unidas, coladinhas uma na outra. Você não tem o seguinte, ó. Você não tem uma união delas uma pertinho da outra. Dos vários anéis, um pertinho do outro. Você tem uma separação como na imagem.
Tá? Certo, Érica? Então, por isso que ela forma uma bobina longa. Ela vai formar uma estrutura longa, porque essas espiras, elas estão separadinhas, semelhante a um espiral de caderno. Tá? Semelhante a um espiral de caderno. E o meu objetivo, como eu falei para vocês, o nosso objetivo nessa aula é determinar qual é o campo magnético no centro desse solenoide. Então eu posso dizer para vocês que o campo magnético no centro desse solenoide, olha só, o campo magnético no centro do solenoide, ele é constante, ele é uniforme, ok? Uniforme em intensidade, ele praticamente tem o mesmo valor. Uniforme em direção, praticamente também mantém a direção. E uniforme em sentido, ele também praticamente mantém o mesmo sentido. Tá? Exatamente. Uniforme quer dizer que não muda, né? A sua intensidade permanece constante, a sua direção permanece constante o tempo todo, o seu sentido também. É diferente no caso do, olha só, do fio condutor. Quando a gente tinha um fio condutor percorrido por corrente elétrica, o que eu dizia para vocês? Eu dizia que quanto mais perto do fio condutor, mais forte o campo magnético, né? Então eu botava aqui 2 pontos para você. O ponto A e o ponto B. No ponto A, o campo magnético era mais forte, porque estava mais perto do fio condutor. No ponto B, o campo magnético era mais fraco, porque estava mais longe do fio condutor. A mesma coisa acontecia com a espira, não era? A mesma coisa acontecia com a espira. Se eu tinha aqui uma espira e eu fosse estudar o campo magnético produzido por essa espira, eu ia verificar que quanto mais longe do centro de curvatura dessa espira, menor seria o campo magnético. Beleza? Então, quanto mais eu me distanciasse do centro da espira, menor seria o valor do meu campo magnético. Aqui não. Aqui, olha só. Aqui eu vou verificar que ele é praticamente uniforme. O campo magnético na espira tem praticamente o mesmo valor durante toda a espira. A mesma coisa acontece com o sentido, a mesma coisa acontece com a direção. Show de bola, jovens! Galerinha de Conceição do Canindé também está aqui com a gente. Campo Largo, Gerumênia, Jacobina e Boqueirão. Não tinha falado aí com esses polos ainda, né? Galerinha de Pajeú, tranquilidade? Pantera está aqui com a gente. Muito bom. Boa tarde. Muito boa tarde, Pantera. E agora a gente vai continuar, certo, jovens? Então aqui eu só queria te apresentar o que era um solenoide. Eu te apresentei, agora a gente vai observar algumas características desse solenoide, tá?
Então, o primeiro ponto era só este, de apresentação. Mostrar como era um solenoide, mostrar o que era um solenoide. Agora eu vou começar a intensificar aqui os estudos quanto a esse material. E para estudar o campo magnético produzido nele, já que é a nossa intenção, a gente vai estudar as linhas de indução nesse solenoide. Toda linha de indução de campo magnético, ela tem sempre um padrão. Seja no ímã, seja na espira, seja no fio condutor, todos a gente viu que formam um círculo, não é isso? Se a gente voltar aqui na imagem, olha só. Nas imagens que eu desenhei. Vamos tentar representar o campo magnético. Campo magnético. Olha só. Nesse fio que eu desenhei. O campo magnético em A. Como é que seria o campo magnético em A? Formatozinho circular, né? Formatozinho circular. Professor, campo magnético em B. Formatozinho circular. Da mesma forma, na espira. Como é que seria o campo magnético na espira? Formatozinho circular. Sim ou não? No solenoide não vai mudar. No solenoide não vai alterar. Também eu vou observar a formação de círculos. Envolvendo o meu solenoide. Essas linhas, elas vão também produzir círculos que vão envolver o meu solenoide. Tá bom? Linhas fechadas. Linhas fechadas. Não pode esquecer. Muita gente pensa, professor, as linhas elas são abertas, que ela aparece de um lado aberta e do outro também. Elas são fechadas. Fechadas. Elas só aparecem abertas um pouquinho nas laterais, porque essa linha ela dá uma volta muito grande, aí entra pelo outro lado. Mas se a gente pudesse representar todas, a gente ia observar que a representação de todas é fechado. Ok? Jovens, e aí eu quero que você lembre do seguinte. Essas linhas, elas sempre saem de um polo para outro. Exatamente, Gabriela, elas são sempre fechadas. Inclusive, vou aproveitar aqui e desenhar, por exemplo, as linhas de campo magnético do nosso planeta. Então, imagina aqui que você tem o planeta Terra. Tá? Imagina aqui que a gente tem o planeta Terra. Pronto. Jovens, imagina que aqui seja o Polo Norte. Imagina que aqui seja o Polo Sul. Geográfico, tá? Geográfico. Norte e Sul geográfico. Deixa eu representar logo aqui. NG e SG. Norte e Sul geográfico.
Aí a gente viu em aulas anteriores que aproximadamente onde tem o norte geográfico, aproximadamente fica a posição do sul magnético. Confere? Mesma coisa acontece no polo sul geográfico. Aproximadamente você tem o norte magnético, é o oposto. Perfeito? Show de bola? Galerinha, o que eu quero que você analise junto comigo, professor Caio? Eu quero que você analise, na verdade, lembre, né, que a análise disso aqui a gente já fez. Eu quero que você lembre e me diga de onde para onde eu represento as linhas de campo magnético da Terra. De onde para onde eu vou representar as linhas de campo magnético da Terra? Eu sei, professor Caio, que elas são fechadas. Como assim fechadas? Elas formam, olha só, um círculo ao redor do nosso planeta. Tá? As linhas de campo magnético ao redor do nosso planeta são dessa maneira. Semelhante às linhas que tem no desenho aqui da bobina, né? Agora eu quero saber de vocês o seguinte, quero que vocês lembrem, a gente já estudou isso aqui, e aí eu disse para vocês, de onde para onde essas linhas elas estão orientadas. Do norte magnético para o sul magnético, ou do sul magnético para o norte? De norte para o sul, né? Isso, muito bem. Então, elas vão de baixo para cima. Elas vão do norte magnético para o sul magnético. Muito bem. Professor, no solenoide vai manter esse comportamento? Vai. Vai manter esse comportamento. Lá na espira não tinha? Lá do norte e lá do sul? O lado norte sempre era a face voltada para o lado do campo magnético. Se o campo era de saída, então o polo norte ficava na face da frente. Se o campo era de entrada, então o polo norte ficava na face de trás. É isso? Então sempre o norte vai ser orientado pela saída do campo. Onde o campo está orientado, o norte estará lá. Então é isso que acontece aqui também na espira, tá, jovens? Aqui na espira, a gente vai... Perdão, na espira não. No solenoide, aqui a gente vai perceber que essas linhas são circulares. Olha aí, são circulares. E essas linhas sempre vão sair do norte para o sul. Sempre vão sair do norte para o sul. Então, elas saem do norte, saem do polo norte, olha só, e chegam no polo sul. Saem do polo norte e chegam no polo sul. E aí, Pantera, tudo bem? Jovens, então não esqueça, toda vez no solenoide, que é um conjunto de
espiras ou nas bobinas, tá? Solenoide também pode ser chamado de bobina. Você vai perceber a existência de quê, professor? De dois polos. Polo Norte e o Polo Sul. Polo Norte sendo produzido num ponto de saída do campo magnético. Polo Sul sendo produzido num campo de entrada do campo magnético. Sempre bipolar. Se eu tenho aqui um campo magnético, Érica, então quer dizer que essa bobina ou esse solenoide, eles funcionam como um ímã, tá? E como funcionam como um ímã tem que ter essa bipolaridade, né? Polo Sul e Polo Norte. Ok? Sempre será assim, viu, Gabriel? Em qualquer material magnético, sempre produzirá no Polo Norte um polo de saída, no Polo Sul um polo de entrada. Sempre. Ok? Dúvidas nesse material? Dúvidas até aqui? Posso prosseguir, jovens? Galerinha dos polos também, quero a participação de vocês. Até agora estou tendo participação só do pessoal do YouTube. Mas eu quero a participação de vocês também. Direção do vetor indução magnética. Agora aqui eu vou começar a estudar, olha só, direção, sentido e intensidade. Direção, sentido e intensidade. Direção, vamos lá. Muito bem, jovens, voltamos, tá? Estamos de volta, prontinho, no ar, né? Bom, jovens, então eu ia falar para vocês a respeito da direção, olha só, direção do vetor indução magnética. Professor, quando a gente fala de direção, o que a gente vai lembrar, jovens? A gente tem que lembrar, olha só, do eixo, tá? Quando a gente fala do eixo, o senhor quer falar de quê, professor? Do plano cartesiano. No plano cartesiano, nós temos o eixo horizontal e o eixo vertical, não é isso? Exatamente, Érica. E aí, a gente vai ter que lembrar do seguinte: esse eixo, ele pode ser horizontal, seria o X, né? Ou ele pode ser vertical, que seria o nosso Y, tá? Meus anjos, eu posso ter dois referenciais para indicar a direção do meu campo magnético. Eu posso ter o referencial corrente elétrica e posso ter o referencial solenoide. Professor, então eu posso usar o solenoide como referencial? Pode. Caso você desconheça o sentido da corrente elétrica. Caso você desconheça para onde a corrente elétrica está indo. Como, professor, que a gente faz isso? Olha só. O campo magnético, ele sempre será paralelo ao eixo do solenoide.
Então, se o solenoide estiver na horizontal, se você tem aí o solenoide espiralzinho de caderno na horizontal, então você tem o campo magnético no interior dele também horizontal. Também horizontal. Ou seja, se o meu solenoide estiver, professor, deitadinho na horizontal, quer dizer que o campo magnético também estará na horizontal? Exatamente. Exatamente. Paralelo. É paralelo. O eixo do campo magnético é paralelo ao eixo do solenoide. E também pode ser perpendicular. E também pode ser perpendicular. Jovens, perpendicular. Forma o quê? Um ângulo de 90 graus. Com quem? O campo magnético vai ser perpendicular a quem, jovens? A corrente elétrica. A corrente elétrica. Então você observa como o Gabriel ele analisou muito bem. Olha só. Gabriel disse, professor, eu estou vendo que tem um ângulozinho aqui, ó. 90 graus, né, mestre? Isso. Olha que legal. Então é por isso que o solenoide ele é perpendicular à corrente elétrica, professor? É. Você está vendo que a correntezinha ela está subindo o solenoide, entrando por trás, ou ela está descendo aqui o solenoide, saindo pela frente. Não é isso? Então você vai perceber que sempre forma um ângulo de 90 graus se eu usar como referencial, se eu usar a corrente elétrica. Agora, se usarmos o próprio solenoide, o próprio corpo do solenoide como referencial, eu já vou perceber que é paralelo. Bom? Jovens, essa primeira característica aqui eu vou te dar um timezinho, tá? Nessa primeira característica que é a direção, eu vou te dar um time. A gente volta daqui a 2 minutinhos, tá bom? 2 minutos.
Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galerinha, iniciando aqui. Vamos de sentido. Professor, e agora? Se a direção ou ela é perpendicular à corrente ou é paralela ao solenoide, vamos no sentido agora, tá? Vamos determinar o sentido. Quando a gente determina o sentido das linhas de indução no interior do solenoide, nós vamos usar a nossa famosa regra da mão direita. Oi, sumida! Novamente aí aparecendo a regrinha da mão direita, né? Apareceu lá no condutor retilíneo, apareceu na espira circular e apareceu agora no solenoide. Né? Professor, e agora como é que a gente pode usar? Vem comigo, ó. Observa aí a imagem ampliada. O que a gente vai observar? Olha para a mãozinha que está aí na tela. A mãozinha na situação de cima, a mãozinha na situação de baixo. Na situação de cima, a gente vai observar que a minha corrente ela está entrando pela frente. E aí ela dá a volta. Olha só. Vou fazer o movimentozinho dela completo. Ela entra pela frente, dá a volta e sai, ó, por trás. Então, deu a volta, né? Como ela entrou pela frente, o que está acontecendo aqui com ela, gente? Olha só. Ela está subindo. Ela está subindo. Então você vai pegar a sua mão direita e orientar essa corrente elétrica com o seu polegar voltado para cima. Então a corrente elétrica está para cima. Se a corrente está para cima, você vai tentar envolver esse solenoide com a sua mão aberta e você vai conseguir somente com os seus dedinhos restantes orientados para a esquerda, tá? Então não esqueça, olha só. Se a tua corrente estiver orientada para cima, corrente I orientada para cima, o teu campo magnético estará para a esquerda. Ok? Show de bola. Professor, e agora? O que eu vou observar? Só colocar aqui o bizu. Olha só. Corrente I para cima. Campo B esquerda. Esquerda. Ok? Vamos agora para a outra representação. Jovens, a corrente, como é que ela está agora entrando? Ela está entrando por trás. Quando ela passa na frente do solenoide,
ela passa em qual sentido? Para baixo ou para cima? Para baixo, professor. Então essa corrente ela está orientada para baixo agora. Você tem que ver a corrente quando ela passa na frente do solenoide. Então a todo momento a corrente ela vai estar orientada para baixo, na frente do solenoide. E aí? E o campo magnético agora, professor? Se antes o campo estava para a esquerda com a corrente para cima, o campo agora está para a direita. Deixa eu representar a direita aqui, rapaz. Olha aí. Campo agora representado para a direita. Então você vai olhar qual é o sentido que a corrente está orientada quando ela passa na frente do solenoide. Se a corrente está agora para baixo, o B vai estar para a direita. Lembrando que segue o mesmo padrão, né? Polegar representa a corrente elétrica, dedos restantes da mão representam o nosso campo magnético. Não tem essa questão de positiva ou negativa para a corrente, viu, Gabriel? A corrente ela só pode ser positiva. Tá? Não tem essa questão de positiva e negativa para a corrente, não. Ela só pode ser positiva. Tem o seu sentido para cima ou para baixo. E esse sentido, eu olho, olha só, eu olho para o sentido que ela passa na frente da espira. Perdão, na frente do solenoide. Se ao passar na frente do solenoide ela passa para cima, então o campo é para a esquerda. Se ela passa na frente do solenoide num sentido para baixo, então quer dizer que o campo magnético é para a direita. Ok? Então você observa qual é o sentido que a corrente se movimenta na face da frente do solenoide. Em relação a você, olhando aí para essa imagem, você vai perceber a corrente na situação de cima subindo, né? Quando toda vez na frente, na parte frontal, a corrente só está em processo de subida. E o campo acaba sendo para a esquerda pela regrinha da mão direita. Agora, pela regrinha da mão direita, corrente para baixo, campo para a direita. Ok? Jovens, vou dar o timezinho para vocês, 2 minutinhos nessa tela e a gente volta para depois eu te dar uma outra dica de uma outra forma de você trabalhar com sentido, tá? 2 minutinhos.
Vamos lá, galerinha. Para encerrar aqui esse primeiro horário, a gente vai agora, olha só, observar outra regrinha que possibilita descobrir qual é o sentido também do meu campo magnético. É a regrinha do parafuso. Essa daqui é bem mais simples. Ah, professor, eu senti dificuldade na outra. Essa daqui é bem mais simples. Só que você tem que ter um cuidado. Certo? Agora eu vou manusear de forma diferente a minha mão direita. Eu vou continuar usando a mão direita, só que agora ela não é aberta. Ela é fechada, né? Eu vou fechar a minha mão direita como se eu imaginasse segurando o solenoide. Imagina que você tem o espiral, o solenoide, e você vai segurá-lo ou por cima ou por baixo. Certo? E a outra alteração é a seguinte. Os dedos da mão, excluindo o polegar, vão representar a corrente. E o polegar representará o campo magnético. Professor, não é o inverso, não. Se eu disse que o polegar era a corrente. Para essa regrinha do parafuso, a gente vai trocar os personagens. A gente vai inverter os conceitos. Se antes os dedos da mão representavam o campo, agora eles vão representar a corrente. Se antes o dedo polegar representava a corrente, agora vai representar o campo. Tá? E aí, professor, o que eu vou fazer? Você vai ou segurar esse solenoide por baixo, indicando que a corrente está entrando por baixo e vai sair por cima. Ou você vai segurar esse solenoide por cima. Tá? Por cima. Beleza? E aí, professor, o que vai indicar? Vai indicar que a corrente está entrando por cima e saindo por baixo. Tá? E aí? Vai mudar no quê? Vai mudar no sentido dessa corrente. Se você segurar por baixo... Júnior, você pode abrir aqui a imagem para mim? Acho que não vai precisar ampliar. Só abrir mesmo a tela toda. Deu certo, jovem? Então, meus queridos, o que a gente vai observar nesse caso? Eu vou observar que se a gente segurar o meu solenoide de baixo por cima, eu vou perceber que o meu campo magnético estará para o lado da direita. Se eu segurar o meu solenoide de cima por baixo, agora o meu polegar ele vai mudar. Tá? Por quê? Porque agora eu vou indicar o meu campo para a esquerda. Então você vai simular como se você estivesse segurando ou por baixo ou por cima. Tá? Seguindo essa regrinha do parafuso. Beleza? Então são esses dois sentidos que a gente vai observar aqui na nossa regrinha do parafuso. Sentido da esquerda ou sentido da direita para o solenoide. Beleza? Beleza?
Então, meus queridos, a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro horário, tá? A gente vai encerrar aqui a nossa primeira aula e vamos, então, voltar daqui alguns minutinhos para o nosso segundo time, nosso segundo tempo. E aí, quando a gente retornar, a gente vai falar agora da intensidade desse campo magnético, certo? Voltamos já já, jovens. Até breve.